Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Você se lembra que no vídeo anterior eu falei que você pode montar um circuito regulador utilizando um diodo Zener pura e simplesmente. Só que o diodo Zener ele tem uma desvantagem, como por exemplo aqui ó, eu vou usar um diodo Zener de 6,2 volts para obter essa tensão. Então eu vou fazer a ligação da carga no diodo Zener. Nessa configuração a carga vai dividir a corrente com o diodo Zener. Então quer dizer o seguinte, se for uma carga pequena, bem pequena, a corrente por ela vai ser pequena e assim boa parte da corrente ainda assim fica no diodo Zener. O diodo Zener, para ele estabilizar a tensão, para ele funcionar de forma correta ou de forma estabilizada, ele tem um limite mínimo e um limite máximo de corrente que pode passar por ele. No caso desse diodo Zener dessa série BZX79, a corrente mínima é em torno de 1 mA e a máxima em torno de 5 mA. Então a corrente por ele tem que estar dentro dessa margem para ele poder estabilizar a tensão, para ele poder regular a tensão. Agora, vamos supor que eu tenho esse circuito aqui e eu vou ligar uma carga de 1K, representada aqui pelo resistor de 1K. Então quando eu ligo o circuito, vocês podem observar, olha, ao invés de ter 6,2 volts nos terminais, eu tenho 4,8, 4,80 volts ou 4,8 volts. Ou seja, uma tensão bem menor do que a do Zener. Por quê? Se a gente pegar aqui da corrente, a corrente total aqui no circuito é 4,8 mA. Na carga, 4,8 mA. E no Zener, zero, praticamente zero. Então, nesse caso, a carga roubou toda a corrente para ela e não ficou nada para o Zener. Daí o Zener fica fora do circuito, ele fica desligado, não tem a regulação da tensão, não tem a regulagem da tensão, não tem a estabilização da tensão, como ele costuma fazer. Então a tensão nesse ponto é determinada pelo divisor entre o resistor do Zener e a carga propriamente dita. Então, para a gente contornar esse problema, nós utilizamos o circuito aqui é o mesmo resistor, o mesmo diodo Zener, só que agora nós vamos utilizar um transistor em série com a carga. Então, o transistor em série com a carga. Então, observem como é que fica. Agora, não é mais o Zener que vai ligado na carga, é o transistor que vai ligado em série com a carga. O Zener vai ligado na base do transistor. Significa que agora, ao invés de dividir a corrente com a carga, o Zener vai dividir a corrente com a junção base-emissor do transistor. E o transistor tem uma coisa chamada ganho estático de corrente, de modo que a corrente base-emissor é muito menor nos transistores bipolares, que no caso desse BC337, a corrente nos transistores bipolares entre base e emissor é muito menor do que a corrente entre coletor e emissor. Vamos supor que o BC337 tem um ganho estático de 100. Na verdade não é esse ganho estático, mas é só para a gente ter um número. Então se ele tem um ganho estático de 100, quer dizer que a corrente entre coletor e emissor é 100 vezes maior do que base e emissor. Então quer dizer que quando a carga estiver funcionando, a corrente toda da carga é praticamente a corrente entre coletor e emissor. E vai passar uma corrente muito pequena entre base e emissor para dividir com o Zener. Daí o Zener continua com uma corrente boa, continua estabilizando. Vamos ver como é que funciona? Então ligando aqui. Então aqui na entrada, no coletor do transistor eu tenho 12. E na saída dele no emissor eu tenho 5,5. Tá vendo? Ó? Por que eu não tenho 6,2? Não deveria ser 6,2? No Zener tem praticamente 6,2, mas no transistor tem 5,5. Porque existe uma queda de tensão entre base e emissor do transistor, tá? Então tem a queda de tensão entre base e emissor. Então aqui eu vou ter 5,5 volts. Vamos ver agora em termos de corrente. A corrente na carga é 5,5 mA aproximadamente, tá vendo? Agora, a corrente por esse resistor é 3,87. Vamos ver como é que ficou a divisão. O Zener ficou com 3,85 e a base emissor 20 microamperes. Olha que interessante, entre base e emissor a corrente é muito pequena. Quase tudo ficou para o diodo Zener. Aí o diodo Zener consegue manter a tensão estável nos seus terminais, na base do transistor, consequentemente no emissor também. Agora, vamos trocar essa carga por uma outra menor, por exemplo, 220 ohms. É um resistor menor, uma carga maior. Lembre-se que eu falei na aula passada, a carga maior significa carga que consome mais corrente. Ligando o circuito, vamos ver a tensão aqui, ó. 12. Olha, praticamente 5,5. A tensão continuou a mesma. O circuito continuou regulando a tensão. Vamos ver em termos de corrente. A corrente no circuito pela carga, ó, subiu para 25 mA.
Vamos ver aqui no Zener, no resistor, ó, 3,87, o Zener 3,78, o transistor 94 microamperes. Ou seja, o Zener ainda continua com a maior parte da corrente e ele continua estabilizando a tensão. Percebam que está dentro do limite normal dele funcionar, tá? Então esse circuito aqui permite que você coloque cargas maiores aqui na saída. Por exemplo, vou aumentar a carga aqui para 100 ohms. Aumentar a carga significa diminuir a resistência, tá? Não confundir isso aí. Então ligando aqui, olha lá, 12 volts, 5.5, praticamente 5.5. Vamos ver em termos de corrente. Olha a corrente na carga como é que ficou, tá vendo? 54.6 mA. Aqui no resistor, ó, praticamente o mesmo valor, 3.87. No Zener 3.66, no transistor 217 microamperes. Ou seja, o Zener ainda está dentro do limite dele de funcionamento, que é de 1 a 5 mA. Perceberam, pessoal? Então agora o Zener não divide mais a corrente com a carga, ele divide com a junção base-emissor, cuja corrente é ridícula, é pequena. Isso quer dizer que eu posso alimentar qualquer carga grande com esse circuito? Na verdade, não. Porque tem dois inconvenientes. O primeiro inconveniente é em relação à temperatura. Eu vou colocar uma carga menor aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma carga de 47 ohms. É uma carga maior aqui, tá? Ligando o circuito, eu tenho 12 volts aqui. Aqui na saída eu tenho quase 5.5, ou seja, aqui mudou muito pouco. Agora, observem a potência do transistor, ó, 756 miliwatts. Esse transistor BC337, ele tem limite de corrente e de temperatura também, ele não pode esquentar demais. Então se eu colocar uma carga muito grande aqui na saída desse circuito, vai passar uma corrente muito grande entre coletor e emissor e o transistor não vai aguentar, ele vai esquentar demais e vai acabar queimando. Porque isso aqui é um transistor de baixa potência, tá? Então quer dizer que eu resolvo o problema colocando aqui um transistor de alta potência para alimentar cargas maiores? Na verdade não, porque os transistores de potência alta ou média, eles têm um ganho estático de corrente muito baixo. Ou seja, para você ter uma corrente relativamente alta entre coletor e emissor, a corrente entre base e emissor tem que ser já razoável, já é uma corrente razoável. Não pode ser uma corrente ridícula igual essa daqui. Para um transistor de média ou alta potência controlar correntes altas entre coletor e emissor, a corrente aqui entre base e emissor tem que ser já razoável. O que significa que se você colocar um transistor aqui de potência, a base e emissor dele vão roubar toda a corrente do Zener e o Zener deixa de estabilizar. Então para esse circuito funcionar, esse regulador em série funcionar, aqui tem que ser transistor de pequena potência. O que significa que esse circuito aqui só é legal para alimentar cargas pequenas e médias. Cargas um pouco mais altas, esse circuito aqui já não serve para alimentar, tá, pessoal? Agora, como eu falei para vocês, aqui na saída, a tensão não vai ser 6,2 volts, ela vai ser a tensão do Zener menos a queda entre base e emissor. Ou seja, vai ser 5 volts e meio. Para contornar isso, o que eu faço? Eu tenho duas alternativas. Se eu quiser os 6,2 volts aqui, eu tenho duas alternativas. A primeira é usar um Zener maior. Ao invés de 6,2, eu posso usar um Zener de 6,8, por exemplo. Vamos fazer um replace aqui, uma troca. Olha lá, um Zener de 6,8. Aí eu vou ter 12 aqui. E aqui, ó, eu vou ter os 6 volts. Seria 6,2, né? Mas como essa carga consome bastante, tá? Então eu tenho 6 volts aqui. A outra alternativa, deixa eu voltar aquele Zener que estava aqui. Replace 6,2. Tá aqui, ó. Peguei errado aqui o Zener, é C. É C 6,2. 6,2. Essa letra aqui também influi na máxima e na mínima corrente do Zener, tá, pessoal? Isso aqui está no datasheet dele, 6,2. Então, se eu quiser aqui uma tensão de aproximadamente 6 volts, 6,1, 6,2, eu ligo um diodo comum em série com Zener. Eu pego um diodo comum aqui. Por exemplo, pode ser um N51 ou 4151. 4151. Não, mas diodo comum. Um N. De novo, um N 4151.
O Multisim ele não tem um N4148, apesar de que um N4151 é praticamente equivalente a ele, tá? Então aqui eu ponho um diodo aqui, eu viro ele aqui, encaixo ele aqui, ó, em série com o Zener. Então agora a tensão aqui na base do transistor vai ser do Zener mais a queda no diodo comum. Então vamos ligar agora. Aqui, ó, 12, aqui aproximadamente 6, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 6,8, o Zener mais o diodo comum. Ah, o diodo comum aguenta a corrente do Zener? Aguenta. Esses diodos de sinal são para corrente baixa também, igual o Zener. Tá, pessoal? Então, para cargas maiores, eu vou precisar de um outro circuito. Existe um outro circuito regulador que a base do transistor regulador não vai mais ligada no diodo Zener. Ela vai ligada num transistor chamado amplificador de erro, que aí sim, esse amplificador de erro é que vai controlar o regulador baseado na tensão que tem na saída da fonte. Tá? E nesse caso dessa fonte, o Zener vai ligado num dos terminais do amplificador de erro. A base do amplificador de erro recebe uma amostra da saída da fonte e é esse amplificador de erro que vai controlar o funcionamento do regulador e você vai ter a tensão estabilizada na saída. Tá, pessoal? Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o funcionamento. Lembrando que quando era só o Zener, a carga divide com o Zener. Quando tem transistor, a carga divide com a base emissor, cuja corrente é muito menor do que a da carga. Belezinha, pessoal? Então, inscrevam-se no canal. Podem comentar à vontade aí, mas sejam educados nos comentários. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Ativem as notificações para receberem quando a gente faz vídeo novo. Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.